Você chegou ao Escola Responde número 6 e hoje nós vamos falar sobre mídias pagas. Eu sou o Elvis Barbosa, especialista em marketing digital. E eu sou o Thiago Fantin, especialista em mídias pagas da Tray e da Escola de E-Commerce. Então, roda a vinheta. Então vamos lá. O João Carlos aqui pergunta: como fazer anúncio no Google Ads? Essa pergunta aí é bem abrangente, hein, Fantin? Essa aí vai um tempo. Se eu tivesse que ensinar ele a fazer, eu não vou conseguir ensinar ele a fazer. Eu imagino. Mas eu vou poder dar um norte para ele poder entender quais tipos de campanhas existem e como é a estrutura dessas campanhas. Então vamos começar pela mais conhecida, né? A campanha de pesquisa. Basicamente, o seu anúncio vai rodar em cima de palavras-chave, ou seja, o seu cliente, a pessoa que estiver procurando seu produto ou serviço, vai pesquisar algum termo lá, sei lá, bola de futebol, vamos supor. Então, quando ele pesquisar bola de futebol, o seu anúncio tem que aparecer. Você quer que seu anúncio apareça. Então, você vai comprar essa palavra, você vai entrar num leilão por ela. Quem pagar mais aparece em primeiro e assim por diante. Tem várias regrinhas aí. Não é só pagar mais. Mas, enfim, você vai ter uma estrutura, então, que vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter a campanha, o grupo de anúncio, e dentro do grupo de anúncio você vai ter as palavras-chave e os anúncios. Então, por exemplo, você colocou lá a bola de futebol, aí você precisa que um anúncio apareça quando ele pesquisa esse termo. Então, você vai montar um anúncio lá com título, descrição, a URL que você quer enviar ele quando ele clicar no anúncio, para onde ele tem que ir, né? A página de destino. Sim. E funciona mais ou menos assim. E aí, além disso, depois tem algumas configurações, alguns ajustes ali de lances que dá para fazer, não vou entrar muito a fundo nisso. E também a questão de extensões, né? Você tem algumas extensões lá para aumentar seu anúncio, colocar mais informações no seu anúncio. E é bastante abrangente, né? Porque a pergunta dele, na verdade, é como fazer anúncio no Google Ads. Isso. Aí, no caso, tem diversas estratégias que ele pode atingir. Por exemplo, essa que você citou aí não serviu para levar o tráfego, no caso, para a loja dele. E funciona mais ou menos assim. Tem várias formas de anunciar. Então, essa é a campanha de pesquisa. Quando alguém procura alguma coisa no Google e você aparece ali naqueles anúncios de texto. Essa é a de pesquisa. Depois você força a pesquisa da pessoa a chegar em você. Isso, exatamente. Entendi. Isso. Aí você concorre ali com quem está comprando também a palavra. Sim. E aí quem entrar em uma série de critérios, quem for o melhor, acaba ficando em primeiro, em segundo e assim por diante. Bacana. Tem também as campanhas de Google Shopping. Essas aí aparecem só para produtos, né? Então você vai perceber que geralmente elas aparecem em cima das campanhas de pesquisa, ou seja, elas têm uma certa prioridade. O Google testou muito tempo elas ali na barra lateral, em diversas formas, formatos, em diversos locais ali, mas geralmente agora ela aparece em cima, é um carrossel de produtos, né? E você pode, da mesma forma, você vai concorrer ali, só que você não cria um anúncio. O seu produto é um anúncio. Então você sobe todos os seus produtos da loja virtual no Merchant Center, que é uma segunda plataforma, vincula ela com o AdWords e a partir disso você cria a campanha, mesma coisa. Campanha, grupo de anúncio e o anúncio que são os produtos, né? E aí você vai perceber que seus produtos começam a aparecer nesse carrossel. Esse é um formato legal, principalmente no mobile, porque no desktop você percebe que ele aparece ali, mas já dá para ver logo em seguida os outros anúncios de texto e tudo mais. No mobile ele ganha um foco total. A primeira coisa que você vê são os produtos, não consegue ver nenhum outro anúncio abaixo. Então assim, para atrair para ter esse primeiro contato com o cliente, às vezes é muito, muito bom você fazer uma campanha de Google Shopping, por exemplo, focado em mobile. Agora, o Google Shopping, por exemplo, qual é o critério do Google Shopping? É o preço, não só o valor que você investe também para você aparecer lá? Como que é essa regra? Ele é uma incógnita, assim, para muita gente. Às vezes você vê pelo tamanho de lojas muito grandes, por exemplo, acabam tendo uma certa prioridade, acredito que pela confiabilidade que elas já têm, né, pelas avaliações, enfim, Sim. Acho que entram os outros fatores, não é claro que a primeira coisa que vai influenciar é o valor do lance. Quanto você quer pagar para aparecer em primeiro. Isso é um fator fundamental. É o primeiro fator, então. Isso. Mas existem outros fatores assim que, no caso do Google Shopping, não dá para identificar muito bem, porque às vezes alguns produtos de determinadas lojas aparecem, por exemplo, bola de futebol. Às vezes pode aparecer uma bola de basquete de uma outra loja, só porque ela é muito grande, faz anúncio. Então ele não tem 100% de precisão e vai depender também principalmente do perfil do usuário que está procurando. Então se ele
tem uma tendência a não só bola de futebol, Sim. procurar outros produtos similares. Mas do comportamento do comportamento usuário do ali que usuário. o Google entende. Isso, Nossa. exatamente. Depois a gente tem a mídia de display. Essa daí tem o pessoal tem um certo receio, né? Porque ela acaba às vezes gastando muito e não traz tanto resultado. É legal pensar, e a maioria das pessoas usa assim, né, a rede de display, como branding, né? Você faz para que a sua marca fique na cabeça das pessoas e quando elas pensarem em comprar aquilo, elas lembrarem de você. E tem o outro ponto que eu acho que é ainda mais utilizado, praticamente display, todo mundo que faz isso, que são as campanhas de remarketing. Quando você acessa um site, depois você vai em um blog ou em outro site, você vê aquele carrossel com aquele monte de produto igualzinho que você viu, isso é o remarketing. Então parece que vai te seguindo, onde você entra, tem um anúncio lá. Você, caramba, o que é isso? Então a mídia de display é muito usada para isso e ela tem as suas peculiaridades também, né? A questão de segmentação, ela é bem diferente das outras campanhas. Show de bola. E tem mais uma que é o YouTube, né? Eu acho que esse aí, da mesma forma que o display, como ele é muito visual, o pessoal geralmente acaba usando para brand, né? Então você tem alguns modelos aí. O in-stream, que você aparece, aquele é o clássico, né? Sim. Quando vai começar o vídeo ou no meio do vídeo roda uma propaganda. E aí você pode pular ela ou assistir ela até o fim. Depois você tem o bumper, que é um anúncio que você não consegue pular. Já caiu nesse aí ou não? Não, ainda não. E quando começa o vídeo, é um vídeo muito curto, geralmente de 5 a 6 segundos. Dá para fazer um pouco maior também, mas a pessoa não consegue pular o vídeo. Normalmente, canais de esporte tem isso aí. Sim. Realmente. O usuário ele não consegue pular, ele é obrigado a assistir até o fim. E depois você tem o InDiscovery, que é quando tem aquela barra lateral com os vídeos parecidos, similares ali, então você faz um anúncio para o seu vídeo ficar ali, como se ele fosse algo parecido, né, para você tentar induzir o usuário a assistir aquele seu vídeo, que na verdade é um anúncio. Beleza? Fechou, tá respondido aí. Então agora vamos para a segunda pergunta. É da Sheila Soprano Gomes. Qual o melhor momento para investir no Ads? Essa aí vai variar muito de negócio para negócio também. Eu vou tentar usar um case real aqui. Imagina que você está construindo um restaurante, por exemplo. Então, você tem a principal avenida da cidade, e aí você vai fazer o restaurante, sei lá, uns 2 quarteirões para baixo dessa avenida. E aí você compra o terreno e começa a construir o restaurante. Você não vai, se você não tiver dinheiro sobrando, né, para fazer isso, você não vai, no meio da construção, quando estiver levantando as paredes lá, não vai colocar um outdoor na principal avenida convidando o pessoal para ir para o seu restaurante. Então, quando você estiver fazendo a coisa, construindo aquilo, você não quer atrair público ainda. Você pode, se você tiver um orçamento para isso, gerar aquela expectativa. Em breve, tá chegando. Você pode fazer isso, muito legal. Nisso investir, né? Investir, então, na expectativa. Não no produto, não. Isso, nesse momento. Nesse momento. E aí, ela pergunta aqui, né, qual é o melhor momento. Então, nesse momento, a gente tem essa opção. E no segundo momento, depois que já está tudo pronto, seu restaurante está construído, aí sim, aí você vai, investe, para todas as pessoas que estão passando ali vierem para o seu restaurante almoçar ali. Então, basicamente é isso. Quando você está construindo a sua loja, você não vai investir para atrair tráfego para a sua loja, porque ela não existe. Ela tem uma página só falando em breve. Mas você pode já usar as redes sociais, né, fazer um anúncio no Facebook, fazer um anúncio no Instagram, para gerar essa expectativa na galera, para já começar a engajar os possíveis clientes do futuro, a já ter aquele relacionamento com a sua marca. E aí, no segundo momento, quando tiver tudo perfeito, aí é a hora de você realmente investir pesado para vender. Show de bola. Agora vamos então para a terceira pergunta. Quem nos pergunta aqui é João Alessio Poleto. Qual o valor mínimo indicado para investir no Facebook para obter resultado em uma loja virtual com 200 produtos? Essa pergunta, geralmente eu até já respondi isso para você uma vez em off ali. Depende. Depende porque depende do momento que você Todo mundo faz pergunta para especialista em ads, né? Quanto investir, né? Isso. Eu acho que você já deve ter ouvido muito isso aí. Muito isso aí. Então, assim, vai depender muito. Depender muito do momento que a sua loja está. Por exemplo, você tem 200 produtos, mas você já sabe o público desses 200 produtos?
Esses produtos, eles têm relação entre eles? Por exemplo, você pode vender uma cadeira e uma mesa, que eles têm relação, ou você pode vender uma mesa e uma televisão, não Sim. tem tanta relação de público assim. Às vezes não se conversa os vezes, produtos, né? Então, assim, dependendo do tipo de produto que você tem, se eles estão ali, se é do mesmo segmento ou não, você pode ter uma certa dificuldade se você querer anunciar tudo de uma vez, Sim. sem saber seu público. Se é um público muito genérico, se não é, então você primeiro tem que encontrar o seu público e começar a testar isso. Qual tipo de anúncio funciona melhor para ele? É um anúncio de vídeo? É o carrossel lá no Facebook? É a imagem padrão? Então você começa a testar primeiro, aí você testa stories, por exemplo, testa o feed normal, agora dá para fazer anúncio dentro do Messenger também, então você vai testando canais, vai testando anúncios, vai testando o público, e você vai ver que você vai começar, uma hora você vai começar a acertar e a encontrar o público ideal para determinados produtos. Sim. Então assim, você vai fazendo aos poucos tanto os produtos quanto, né, o tipo de anúncio, se é Instagram ou Facebook, se é vídeo, se é foto, você vai testando aos poucos. E aí você vai identificando, esse público aqui ele compra mais mesa, esse outro já gosta mais de cadeira. Aí a partir do momento que você começa a identificar isso e começa a vender, aí você vai aumentando o seu orçamento. Essa é a dica que eu dou pro pessoal. Nessa questão de orçamento aí, eu acho que às vezes as pessoas se preocupam muito em investir o dinheiro, mas só que não olha realmente para sua verba do negócio, né? Isso. Porque eu acho que é importante, qualquer negócio, a pessoa também separar, saber o quanto que ela vai gastar, tipo ter aquele dinheiro de guerra, aquela verba de guerra que ele vai usar para definir, para usar nessas mídias, né? Sim. Eu acho que é bom ter esse planejamento também. Sim. Fazer o planejamento e entender também que o dinheiro, ele, de certa forma, ele nunca é jogado fora. Sim. Então, você gastou, às vezes você não teve uma venda, não teve aquele retorno, que é o que você precisa para o seu negócio sobreviver, mas você tem que entender que em algum momento a pessoa foi até a sua loja. Então ela visitou. Então, a partir desse momento, você tem ela lá no seu cookie, né, guardado numa listinha que o Facebook gera através do Pixel. Então, você consegue depois reimpactar ela com outros produtos e, de repente, ela comprar de você. Então, assim, nunca é um dinheiro jogado fora. Então, assim, ele até fala o valor mínimo indicado. Cara, independente de quantos produtos você for começar a anunciar logo de cara, começa aí com uns R$40 por dia para ir testando. E aí, se vai dando certo ou não, você vai aumentando porque está dando certo o orçamento e um restinho ali, uma sobra, você vai testando novas coisas para encontrar novas soluções também. Show de bola, tá respondido aí. Então agora vamos para a quarta pergunta, é da Delma Teixeira, e ela pergunta: gostaria de obter mais informações sobre como fazer para divulgar meus produtos. A nível online, quais as melhores ferramentas e de menos custo também? Falando em ferramentas, eu vou bater na mesma tecla de novo, principalmente quando se fala de produtos, Google e Facebook Ads, Google Ads e Facebook Ads. Dificilmente você vai anunciar um produto no LinkedIn, por exemplo, não é o canal para isso. Apesar de determinadas coisas até terem feed para você colocar lá, às vezes você até consegue ter um resultado, mas geralmente não é... Naquele momento, quando a pessoa está no LinkedIn, por exemplo, ela não está procurando comprar algo. Diferente do Google, que ela está indo atrás do produto, e do Facebook, que ela está no momento de entretenimento, assim, ela está aí... Então, ela não está esperando isso, ela não está né? esperando, mas de repente aparece, ela se interessa, opa, vou dar uma olhada. Então, assim, os dois que eu indico, quando eu falo de Facebook Ads, tá? Facebook e Instagram, as duas plataformas juntas aí. Então, assim, é Google Ads e Facebook Ads. Em relação a custo, que ela pergunta menos custo, assim, isso aí é muito variável, porque depende do tipo de campanha que ela vai criar. Então, por exemplo, só para entender isso, né? Tem dois tipos de modelo de cobrança que são os mais usados, que é o CPC, que é o custo por clique, quando o usuário clica no seu anúncio, independente se é no Face, se é no Google, quando ele clica no seu anúncio, você é cobrado um valor determinado lá nas suas campanhas e tal. E o CPM é o custo por 1000 impressões. Então, quando você atinge a marca de 1000 impressões do anúncio, você é cobrado. Então, aí vai variar, entendeu? Bastante. A pessoa tem que saber definir a sua estratégia, né? O que ela quer com isso, né? Então, vai depender muito, mas geralmente a forma de cobrança é igual. Os custos podem ser diferentes por conta da concorrência, mas a forma de cobrança, ela funciona dessa forma aí. Custo por clique, custo por impressões, e tem muitas outras aqui que eu não vou entrar a fundo, mas muitas opções, mas geralmente essas duas são as mais utilizadas, tá?
Acho que está respondido aí. Bom, estamos chegando ao fim aqui da Escola Responde número 6. A gente vai ficando por aqui. E se você também quer participar enviando sua pergunta, acesse o formulário ou clique no link abaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.